ele se implanta na década de 60, mais especificamente em 1964 e vai até 1985. Ou seja, pessoal, nós temos 21 anos de governos militares no Brasil. Okay? O primeiro presidente militar foi o presidente Castelo Branco. Isso, inclusive, ele era cearense. Ele governou o Brasil de 64 até 67. O segundo presidente militar foi o Costa e Silva. Ele governou o Brasil de 67 até 69. O terceiro presidente militar foi o Médici, que vai governar o Brasil até 75. O quarto presidente militar foi o Geisel, que governa até 79. E o último presidente militar foi o João Figueiredo. Então, nós temos 5 presidentes militares. Então, por que vai acontecer esse golpe em 64? O que é que explica essa permanência dos militares no poder durante esses 21 anos? Então, a gente vai ver que a década de 60 vai ser, o começo da década de 60 vai ser uma década turbulenta para o Brasil. Começo da década de 60. Por quê? Nós vimos o chamado governo Kubitschek, que governou o Brasil de 56 até 60. E, apesar do Juscelino Kubitschek ter concretizado seus planos e metas, todas as metas foram concretizadas, no total eram 31 metas. A última meta era a construção de Brasília. O JK, como era conhecido, cujo slogan era 50 anos em 5, ele vai deixar um rastro, pessoal, ele vai deixar um rastro de endividamento externo. Vocês já ouviram falar no JK, não já? Já. Então o JK aparece nas minisséries, a Rede Globo, aparece, enfim, os documentários, e a gente vê aquela imagem bem legal. Foi um governo legal porque o Brasil desenvolveu 50 anos em 5. Lógico, pessoal, teve sua parte boa, foi a concretização das metas. Todas as promessas do JK foram cumpridas, todas, sem exceção, mas, em compensação, o JK vai deixar um rastro de endividamento externo. Abriu, escancarou as portas do Brasil para o mercado, para o capital estrangeiro. E a raiz do problema está na década de 50. A raiz do problema. Porque, geralmente, o regime militar, a gente vê assim de uma forma sempre negativa, né? Negativa, o regime militar, só foi coisas negativas. Também não, né, pessoal? Vamos só dizer só foi coisas negativas não, que a gente também está, de uma certa forma, sendo tendencioso. Houve muitas coisas negativas, como as professoras aqui vão passar para vocês, e houve também algumas coisas positivas. Então, a gente tem que ir na raiz do problema. A raiz do problema está na década de 50. A década de 50 também foi uma década conturbada para o Brasil. Isso. Na década de 50 nós vamos ter a segunda eleição do Getúlio Vargas. Nós vamos ter o suicídio do Vargas. O Brasil vai passar por um período bem turbulento, de 54 até 56, com 4 presidentes se revezando no poder. 56 o JK assume, mas ele deixa esse rastro de endividamento externo, de inflação. É importante a gente saber que o governo JK ele só favoreceu mais as classes médias. Só quem teve o poder de consumo durante o governo JK foi a classe média brasileira. E a classe pobre, o Nordeste, aqui foi esquecido durante o governo JK. Ok? Então, fim da década de 50, e quem vai assumir o presidente é um cara chamado Jânio Quadros. O Jânio Quadros, pessoal, era um cara bem doidão. Isso? Eu classifico o Jânio Quadros como um cara que
falava pelos cotovelos, como se diz no popular. O Jânio Quadros, ele apareceu representando um pequeno partido político. O Jânio Quadros, ele era um advogado e ele vai cumprir promessas, muitas promessas. Uma das promessas do Jânio Quadros era varrer a corrupção do Brasil. O símbolo de andar do Jânio Quadros era uma vassoura. Essa vassoura simbolizava a corrupção que ele ia varrer do Brasil. Preste bem atenção. E o cara, geralmente no Brasil, quando passa por turbulências, nós podemos dizer, crise de identidade política, ética, moral, geralmente surge um cara que fazendo discursos que chama a população, discursos populistas, e era assim que era o Jânio Quadros. O Jânio Quadros apareceu nos comícios utilizando radinhos. O Jânio Quadros aparecia com sanduíches no bolso. Ele colocava pó no ombro para simular que era caspa que caía do cabelo dele. Isso. E o cara foi um cara de promessa. Uma das promessas maiores era moralizar o país. Só que ele não foi incapaz de cumprir as promessas dele. Jânio Quadros foi o presidente que menos tempo governou o Brasil. Ele governou o Brasil durante 7 meses só. Presta atenção, as turbulências aí não vão combinar, Essas turbulências não vão combinar. Jânio Quadros governa o Brasil durante 7 meses, ele renuncia. Depois de alguns episódios que aconteceram, que ele condecorou Che Guevara, Enfim, ele vai renunciar inesperadamente. Até hoje ninguém sabe qual foi o real motivo da renúncia do Jânio Quadros. Alguns historiadores afirmam que o Jânio Quadros, ele queria que a população fosse às ruas, pedir o retorno dele à presidência, e que ele retornasse à presidência com poderes quase absolutos, podendo governar sem ter que dar satisfação ao Congresso Nacional. Não se sabe ao certo qual foi o motivo da renúncia dele. Um episódio bem marcante foi a condecoração do Che. O cara tem um discurso conservador. E vai condecorar quem? Che Guevara. Isso. Então, ele renuncia. Quem vai assumir o poder é um cara chamado João Goulart. O João Goulart assume o poder no Brasil, mais conhecido como Jango, com poderes já limitados. Porque, na verdade, os militares não querem que ele assuma o poder no Brasil. A Constituição é bem clara. Em caso de renúncia do presidente, quem assume é o vice-presidente. O vice dele era Jango. Jango era um fazendeiro bem importante lá do Rio Grande do Sul, mas ele estava muito ligado aos movimentos sociais. É tanto que quando o Jânio Quadros renunciou, o Jango estava lá na China. E aqui no Brasil, a estabilidade política em geral. Ok? Os militares, uma boa parte da sociedade brasileira não queria que o Jango assumisse o poder no Brasil. Os setores conservadores. Outra parte, o movimento estudantil, os movimentos sociais eram a favor que o Jango assumisse o poder no Brasil. E o Congresso brasileiro chegou a um consenso. O Brasil, nesse momento, vai passar por um sistema parlamentarista. O Jango assume o poder, mas com poderes ilimitados. Assume a presidência do Brasil com poderes ilimitados. De 61 até 63, quem governava no Brasil era o primeiro-ministro, no caso, Tancredo Neves, avô do Aécio Neves. Só, pessoal, que vai haver um plebiscito em 63 e o Jango vai readquirir os seus poderes presidente. Ok? E aí é que as coisas vão esquentar. Prestem atenção. 63 para 64 é que as coisas vão esquentar. Por quê? Porque o Jango ele vai querer promover reformas profundas dentro da sociedade brasileira. Ele vai querer, de uma certa forma, atingir os privilégios das classes abastadas no Brasil. E a gente sabe, quando mexe com os privilégios das classes abastadas, aí a coisa pega.
E o Jango assume logo propondo reformas econômicas. O plano trienal, chamado plano trienal. E a principal bandeira do Jango era chamada reforma de base. Ele ia mexer em quase tudo. Reforma tributária, reforma eleitoral, reforma administrativa, reforma política. Só que os setores conservadores da sociedade brasileira não vão aceitar, não. E aí vai começar a queda de braço entre o Jango e o Congresso. Tá ok? E o que o Jango faz? Ele busca apoio da população. Ele vai realizar um grande comício na Estação Ferroviária Central do Brasil, no dia 13 de março. Um comício que reuniu 300 mil pessoas. E ele vai anunciar reformas importantes nesse comício. Ok? Só que os setores conservadores no Brasil vão dar o troco. 6 dias depois, vão realizar a marcha com Deus pela família e pela liberdade, que vão reunir também 300 mil pessoas. E aí, pessoal, é o foco, é a origem do golpe civil-militar que vai depor o João Goulart. Quem é que estava apoiando o golpe? Quem estava apoiando o golpe eram os governadores de São Paulo, da Guanabara, de Minas Gerais, os empresários brasileiros, internacionais. Todos esses setores aí vão se aglutinar para dar um golpe. E vai surgir um pretexto para esse golpe. O que é que os setores militares temiam? A insubordinação no exército, a quebra de hierarquia. Vocês sabem que o exército tem uma hierarquia bastante rígida. Eles temiam a quebra de hierarquia. Ok? E o pretexto vai vir quando os marinheiros eles se revoltam, são enviados fuzileiros para conter a revolta desses marinheiros. E ao invés dos fuzileiros conter as revoltas deles, os fuzileiros eles vão se unir a eles. Os militares queriam que o Jango punisse os fuzileiros, os militares sublevados, mas na verdade ele anistiou, ele perdoou. Aí vai ser o estopim para a ascensão dos militares no poder. Isso vai ser o estopim para a ascensão dos militares no poder no Brasil. Tropas vão se deslocar de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. O governo de São Paulo de Minas Gerais vai dar apoio. O governo de São Paulo também vai dar apoio. E o presidente da Câmara ele vai decretar a vacância do cargo de presidente da República. Que é vacância? Vai decretar que o cargo está vago. Por isso que nós não chamamos mais esse golpe de golpe militar. Foi um golpe civil militar. Foi dado pelos civis e pelos militares. Tá ok? Esse golpe ele foi dado no dia 30 de março de 1964. Tá ok, pessoal? Nós temos aqui uma charge. Essa operação aqui, viu? Ditadura militar no Brasil, 64 até 85. Pessoal, as charges eram um mecanismo utilizado para protestarem também. Vocês sabem que houve vários mecanismos de protesto contra o regime, que eu falei para vocês. É inegável que no regime teve torturas, no regime teve prisões, algumas pessoas foram exiladas, algumas personalidades do Brasil foram exiladas. Isso é inegável, ninguém pode negar não. São fatos, são comprovados através de documentos. Os documentos comprovam isso. Documentos, arquivos da Igreja Católica comprovam isso. Arquivos do próprio Exército também comprovam isso. Então, quando surgirem textos aí na internet, ou grupos em que vocês estão inseridos, afirmar que não houve tortura, não houve perseguição, errado, pessoal, é fato, isso é comprovado. O regime militar existiu no Brasil. Nós historiadores classificamos como uma ditadura. Por que houve ditadura? Porque não houve eleições diretas. Todos os presidentes foram eleitos indiretamente.
porque não houve eleições. Por isso nós classificamos como uma ditadura. A população não foi às urnas escolher nenhum presidente. Ok? Então, o Congresso Nacional foi fechado várias vezes. Políticos oposicionistas foram presos. Qual a alegativa que os militares deram para esse golpe? Qual foi a justificativa que os militares deram para esse golpe? Alguém sabe dizer? Livrar o Brasil do perigo comunista. Então, pessoal, ninguém aqui está para denegrir a imagem dos militares, não. Fala, pô, foi tudo ruim, né? Só foi perseguição, só foi tortura. Né? Nós temos que ver as duas faces da moeda. Né? Nós temos que ver as duas faces. Né? Havia grupos comunistas aqui no Brasil? Havia grupos comunistas. Mas eles tinham esse poder todinho de tomar o poder aqui no Brasil e implantar o regime comunista aqui no Brasil? Não tinha. Não tinha esse poder de fogo todinho, não. Assim eu acredito, tá ok? Conforme as pesquisas que a gente realiza e tudo, a gente sabe que existiam esses grupos realmente no Brasil, mas eles não tinham esse poder todo para implantar um golpe, para dar um golpe e, consequentemente, implantar o comunismo e transformar o Brasil numa União Soviética e transformar o Brasil numa Cuba, como a gente assiste, a gente ouve bastante hoje, né? Não está feliz, vai para Cuba, não está feliz, vai para a Venezuela, não está feliz, vai para a Coreia do Norte. Então, nosso país vive esse dilema todinho, né? Essa polarização aí, como se dois partidos fossem mais importantes que o Brasil inteiro. Eu acho que não acho legal essa polarização que a gente vive. Se você se você não aceita algumas coisas do governo, se você não é desse lado, do lado de cá, você é comunista. Não é legal isso aí. Não contribui em nada para solucionar os problemas do nosso país. Ou vocês acham que contribui? Essa polarização? Não. De que maneira? Vamos dividir para governar? Não é legal. Nós queremos o quê? Nós queremos a pacificação do país. Queremos que todos os brasileiros se unam em prol de um projeto, né, para que nosso país possa futuramente ser um país desenvolvido e ser um país que tenha uma maior igualdade entre todos. Né? Vamos lá. Vamos ver aqui. Facinha. Pessoal, aqui o 1º de abril de 64, na verdade, os militares comemoram o dia 30 de março, ok? E uma junta militar vai assumir o poder no Brasil. Junta militar. E vão perseguir. Perseguir todas aquelas pessoas que discordavam do regime. O prédio da ONU vai ser incendiado. Isso. Jornalistas vão ser presos. Estudantes também. É inegável a perseguição que foi realizada pelos militares. Aquelas pessoas que eles chamavam de subversivas. Quem era contra o regime militar era chamado de subversivo. Ok? E os militares também estavam divididos. Um grupo de militar, que eram chamados castelistas, eles eram moderados. Eles governavam o Brasil com base na doutrina de segurança nacional. Outros militares, outra ala, era chamada linha dura. Eram os militares mais radicais, que queriam o endurecimento do regime. Como eu falei para vocês, uma junta militar vai assumir o poder e vai começar a governar o Brasil através de decretos leis. Vai suspender os direitos, vai dar ao presidente o direito de suspender os direitos políticos de qualquer cidadão, de caçar o mandato de políticos eleitos pelo povo. Logo nos primeiros dias vai ser decretado o AI-1, que vai dar direito a essa junta aí de caçar os direitos políticos de qualquer cidadão, isso,
decretar a eleição direta para presidente da República. Posteriormente, eles vão decretar o AI-2, o AI-3, o AI-4. Só durante o governo Castelo Branco, que era cearense inclusive, vão ser decretados 4 atos institucionais: AI-1, AI-2, AI-3 e AI-4. Por que eles decretavam esses atos institucionais? Porque a Constituição de 46, ela foi basicamente deixada de lado. Tá ok? E nos primeiros dias, alguns políticos vão ser caçados, os direitos políticos de alguns políticos, né? No dia seguinte ao golpe, vão ser publicadas a lista dos 100 primeiros políticos que vão ter seus mandatos cassados. Ok? E com esses políticos fora do Congresso Nacional, eles poderam eleger o primeiro presidente militar, que foi o Castelo Branco. É isso? No governo do Castelo Branco, nós temos aí, o governo do Castelo Branco, de uma certa maneira, podemos falar, ele vai dar, o vice dele vai ser um civil, José Maria Alves. E vai dar uma aparência que em poucos dias os militares vão entregar o poder aos civis. O vice do Castelo Branco era um civil. É para dar a aparência que dar o ar que em poucos dias eles iriam entregar o poder aos civis, mas não foi isso que aconteceu não. Castelo Branco também vai aposentar professores universitários, inclusive a UDN, que apoiou esse golpe, ela vai ser também, alguns políticos vão ter seus direitos cassados. Isso. E na política externa, o Castelo Branco vai se alinhar incondicionalmente com os Estados Unidos. E se alinham logo no primeiro ano, o Brasil recebe milhões dos Estados Unidos. Ele vai também tentar equilibrar as contas públicas. Ok? Um fato bem importante do governo Castelo Branco foi ele extinguiu a estabilidade do empregado. Ele criou FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele comprimiu também os salários dos trabalhadores. O que é comprimir? É não ajustar o salário de acordo com a inflação. Ok? Pessoal, aí o governo Castelo Branco também vai ser marcado pelo AI-2. Tá ok? O AI-2 vai ser o ato que vai extinguir todos os partidos políticos no Brasil. Desculpe, viu, pessoal? O AI-3 vai ser extinto todos os partidos políticos no Brasil. Nós vamos ter 2 partidos políticos, o Arena e o MDB. Arena, partidos militares; MDB, o partido dos... era uma oposição consentida. Ok? Então, nós temos aqui, ó, a institucional número 1, que eu falei para vocês. Muitos políticos aí foram perseguidos pelo regime militar. Nós temos aí os 5 presidentes que governaram o Brasil, 5 presidentes militares. Vou repetir para vocês. O Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel, e o último presidente militar foi o João Figueiredo. Ok? Então, nós temos aí a política econômica do Castelo Branco, que eu não vou me ater muito. A Arena, o AI-2, ele extinguiu todos os partidos políticos, e o Arena e o MDB, o bipartidarismo que predominou no Brasil durante esse período. O AI-3 instituía também que as eleições diretas para governadores, também os governadores seriam eleitos indiretamente, e esses, por sua vez, indicariam os prefeitos das cidades mais importantes. Tá ok? O AI-4,
ele vai reabrir o Congresso Nacional e vai aprovar uma nova Constituição, que é a Constituição de 1967. Ok? Então, novamente pedindo para vocês, durante o governo Castelo Branco, foram decretados 4 atos institucionais. Importante vocês memorizarem o AI-2, que extinguiu todos os partidos políticos, e o AI-4, que reabriu o Congresso Nacional para ser aprovada uma nova Constituição, a Constituição de 1967. Tá ok? Então, termina o governo de Castelo Branco. Quem assume agora é um militar da linha dura. Esse cara aqui chamado Costa e Silva. Esse cara aí ele pertencia à linha dura, ele queria endurecimento do regime, houve muitas perseguições durante o governo Costa e Silva. Você pergunta, professor, por que ele governou somente 2 anos? Ele governou 2 anos somente porque ele adoeceu e foi obrigado a se afastar da presidência do Brasil. Mas antes disso, ele vai aprovar um ato institucional número 5. Eu acho que você já ouviu falar mais 5, já? O ato institucional número 5. E o que marcou o governo Costa e Silva? O governo Costa e Silva foi marcado pela perseguição às estudantes, principalmente às universidades, os universitários. Isso? E um episódio bem marcante foi a morte do estudante secundarista chamado Edson Luiz. Isso? Eles estavam protestando lá no restaurante do Rio de Janeiro e o Edson Luiz, um estudante de 18 anos, universitário, paranaense, ele foi morto pelos militares e gerou uma reação grande da sociedade civil, porque aí a sociedade, os operários vão começar a se mobilizar contra os governos militares, porque o regime estava se endurecendo cada vez mais. É isso? E num ato do Legislativo lá, no Congresso Nacional, um deputado chamado Márcio Moreira Alves, ele vai pedir à população que para burlar o desfile de 7 de setembro. E a fala do Márcio Moreira Alves, que era um deputado do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, é pincelada, e o Castelo Branco resolve, nesse momento, fechar o Congresso Nacional e decretar o AI-5, ato institucional número 5. Pessoal, esse aí foi o pior ato institucional dos militares, ok? Então, o que é que o AI-5 autorizava? Por isso que eu falo para vocês que é inegável que não houve, uma ditadura militar no Brasil. É inegável. Porque o AI-5 dava plenos poderes ao presidente do Brasil, Congresso fechado, o presidente com todos os poderes concentrados em suas mãos. Isso? Então, com o AI-5, o que o presidente poderia fazer? Decretar o recesso do Congresso Nacional, intervir nos estados e municípios, podia caçar mandato de centenas de parlamentares, poderia suspender por 10 anos direitos políticos em qualquer cidadão, suspender a abertura do habeas corpus. Então, estava decretado o regime militar, estava implantado um regime militar, uma ditadura militar no Brasil a partir do governo de Costa e Silva. Então o cara fecha o Congresso Nacional. O cara decreta um AI-5, que é um ato que dá muitos poderes a ele. Só que ele não teve tempo de ver o AI-5 sendo posto em prática, porque o Costa e Silva adoeceu. Ele teve um problema de um AVC em 69. Uma junta militar assumiu o poder. O vice do Costa e Silva era um civil também, o Pedro Aleixo, só que ele foi proibido de tomar posse. Uma junta militar assumiu o poder no Brasil e vai reformular a Constituição de 67. Pedir a Magda, Eles vão aprovar a emenda à Constituição de 67. Vai decretar a pena de morte e a prisão perpétua. Embora na prática a pena de morte nunca existiu. Porque para ter pena de morte o indivíduo precisa ser julgado.
ninguém era julgado, as pessoas eram mortas às vezes, os porões da ditadura. Ok? Então, pessoal, nós temos aí a morte aqui do estudante. Vocês estão observando aqui o velório do estudante Edson Luiz. Vocês estão observando aqui os manifestantes sendo dispersos por cavalos da polícia. Isso. Nós temos aqui, ó, certamente aqui, ó, um estudante, um cidadão, né, pichando aqui abaixo a ditadura. E foi um momento bem importante aqui durante os governos militares, que é lembrado até hoje, né? Só que eu vou dar uma dica para vocês. Devido ao contexto político do Brasil, eles não vão cobrar nada desse tipo não, viu? Não vão cobrar nada desse tipo. Eles vão cobrar algo assim, por exemplo, perguntando por que foi que aconteceu isso, essa ascensão dos militares ao poder. Né? Vocês vão dizer o quê? Comunismo, né? A justificativa foi dada do perigo comunista. Né? Os militares construíram obras importantes aqui no Brasil. Construíram. Né? Vocês já ouviram falar na ponte Rio-Niterói? Já, né? Foi construído na época dos militares. Vocês já ouviram falar na usina de Tucuruí? Não, né? Algumas usinas hidrelétricas e nucleares foram construídas na época dos presidentes militares. E a Transamazônica, também, que até hoje não foi concluída, começou a ser construída na época dos governos militares. E é algo desse tipo. Eu creio que vai ser cobrado a questão no Enem, uma ou duas questões no Enem, mas não é para denegrir a imagem dos militares, não. É uma questão mais ou menos voltada para algum feito dos militares. Tá ok? Eu estou só pincelando aqui para vocês entenderem melhor como foi esse regime. Tá ok? O terceiro governo militar foi o governo Médici. Esse governo é definido como anos de chumbo. Ok? O Médici, ele vai aparelhar os órgãos de repressão, o doicote, o DOPS, ok? E aí, pessoal, vou falar um pouquinho aqui das torturas, os tipos de tortura que eles eram aplicados. As pessoas eram levadas para a dependência desses órgãos, as pessoas eram chamadas, as pessoas que discordavam do regime, eram chamadas de subversivos. As pessoas eram levadas para a dependência desses órgãos, eram aplicados choque elétrico nas pessoas, as famílias não recebiam nenhum aviso, muitas pessoas não aguentavam a tortura, as dependências desses órgãos. Tem vários tipos de torturas que foram aplicadas nesse momento. Chegava até a introduzir ratos no órgão sexual da mulher, para eles confessarem. Havia o pau de arara também. Era outro tipo de tortura que era aplicada aos militares. Aplicada pelos militares. E aí, o que a oposição fez? O que a oposição fez dentro desse contexto aí? Resolveu partir para a luta armada. Surgiram guerrilheiros dispostos a sequestrar, dispostos a pegar em arma contra os militares. Ok? Quem sabe citar aí o nome de algum? Alguém sabe citar o nome de algum guerrilheiro? De algum grupo guerrilheiro que surgiu durante os governos militares? Não? A Vanguarda Popular Revolucionária. A Aliança Libertadora Nacional. Ambas lideradas pelo Marighella e pelo Lamarck. A guerrilha do Araguaia também, os caras pegaram em arma contra o governo. Ok? E só que o governo de Médici, o que ele fez? Ele tentou maquiar tudo. Escondeu o que estava acontecendo nos porões da ditadura militar. Vocês sabem que o Brasil venceu
o tricampeonato na década de 70. Não foi? O Brasil foi tricampeão. Quem estava governando era o Médici. O Médici, ele foi assistir o jogo, a final da Copa do Mundo de 70. E quando ele chegou lá no estádio Azteca, no México, ele foi ovacionado pela multidão de 100 mil pessoas, levantaram e aplaudiram o Médici. Ok? Só que ele vai utilizar a propaganda de massa. Ele vai aparecer como torcedor número 1 da seleção brasileira, da seleção canarinho, apaixonado por futebol. E na verdade a população realmente não estava entendendo o que estava acontecendo nos porões da ditadura. O que estava acontecendo nos porões da ditadura? Da morte. Então, quais foram os caras que plantaram o terror durante os governos militares? O Costa e Silva e o Médici. Viu? Milagre econômico. Vocês já ouviram falar do milagre econômico? Pode cair também no Enem, pessoal. Milagre econômico. É um macetezinho aí para vocês. Milagre econômico. O que foi isso? Oi? O crescimento do PIB brasileiro. 10% ao ano. 10% até mais. Falar em 11%, alguns falam até em 14% ao ano. Isso pode ser até cobrado. O que houve durante o governo do Médici? O chamado milagre econômico. Aconteceu? Sim. Aconteceu. O Brasil cresceu. Mas as custas de capital externo também. Okay? Já imaginou o Brasil crescendo a 11% ao ano? O Brasil hoje não cresce 1%. E o brasileiro ficou animado. Opa, o governo está bom. Nós estamos consumindo. Se a economia está crescendo, então o país está bom. Isso. Como foi que esse milagre econômico aconteceu? As custas do endividamento externo, a inflação caiu também e o comércio exterior aumentou. Enfim, havia um contexto externo também favorável. A economia dos outros países da Ásia, como o Japão, da Europa, dos Estados Unidos, estava crescendo. Contexto externo favorável. E contexto interno também favorável. O ministro da Economia era um cara chamado Delfim Neto, que está vivo até hoje. O Delfim Neto, que é conhecido pela frase, né? Vamos deixar primeiro o bolo crescer para depois dividido. Era a frase do Delfim Neto. Só que esse bolo cresceu e ele nunca foi dividido. Tá ok? Então, havia um contexto externo favorável ao milagre econômico no Brasil. Tá ok? O Delfim Neto vai dar incentivos para instalação de empresas estrangeiras aqui no Brasil. Incentivos fiscais. Só que eles vão comprimir o salário dos trabalhadores. É legal? Não, não é legal. Por quê? Entrando capital, economia crescendo, só que o poder de compra dos trabalhadores não estava acompanhando o ritmo de produção das indústrias. Tá ok? E a indústria vai crescer também nesse momento. Preste atenção, pode cair, sair no Enem, viu? A indústria vai crescer, principalmente a indústria de bens duráveis, que eu acho que o Carlos Augusto já falou aqui para vocês. Televisão, geladeira, a população consumindo bastante. Viu? Mas só que um fator externo vai atingir aqui o nosso Brasil. O que foi esse fator externo que atinge o nosso Brasil? Foi a guerra entre árabes e israelenses, que vai afetar a nossa economia, porque os árabes resolvem triplicar o preço do barril do petróleo. Eu estou falando aqui durante o governo Médici, viu, pessoal? E o Brasil não era autossuficiente em petróleo. O Brasil consumia metade do petróleo que o Brasil consumia era importado. E o que o Brasil ganhava com exportação, ele estava perdendo, tendo que importar petróleo. Isso atingiu bastante a nossa economia. Isso, apesar de haver um crescimento, o Brasil vai enfrentar a chamada crise do petróleo
na década de 70, mais especificamente acho que foi em 73, devido a essa guerra entre árabes e israelenses, ok? Mas já no final do governo Médici, a economia brasileira vai dar sinal de crise, né? O Brasil, a inflação ela vai começar a crescer, vai atingir o patamar de 35% ao ano, final de 74. A inflação já está crescendo, 35% ao ano. O que o Médici afirmou durante o final do seu governo? Ele se vangloriava do Brasil ter se tornado a 10ª economia do mundo, ok? Mas, do outro lado, ele chegou até a afirmar, diante dos problemas da seca do Nordeste aqui, a economia vai bem, mas o povo ainda vai mal. Então, não esqueça, meu pessoal, na hora da prova do Enem, milagre econômico que aconteceu durante o governo do Médici. Prova agora.